Lucas, capítulo 15, versículo 8, diz assim. Tem aí um textozinho em cima que Jesus profere a parábola da dracma perdida. Esse capítulo 15 do livro de Lucas, antes de nós lermos, ouça aqui, é um capítulo de achados e perdidos. São 3 parábolas e as 3 parábolas falam da mesma coisa. A primeira parábola é da ovelha perdida, a segunda parábola da dracma perdida e a terceira parábola do filho pródigo, o filho que se perdeu. As 3 parábolas falam da mesma coisa, têm o mesmo sentido, o mesmo contexto. Agora, cada parábola vai nos ensinar algo diferente. E essa parábola aqui, a da dracma perdida, hoje vai falar muito, pelo menos eu creio e espero que fale ao seu coração. Assim como falamos sobre a mulher Cirofenícia a semana passada. Então diz assim o versículo 8 do capítulo 15 do livro de Lucas. Ou, qual a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende a candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la? E, quando encontra, reúne suas amigas e vizinhas e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei minha moeda perdida. Só um momento. Em outra tradução, esse texto diz assim: ou qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até achar? E, achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim como eu disse, a ministração da semana passada foi uma ministração, pelo menos ao meu ponto de vista, muito forte, por conta de falar muito sobre a realidade que nós enfrentamos e posicionamentos que nós devemos ter. A semana passada eu preguei, na quinta-feira passada, eu fui convidado para pregar ali na Assembleia de Deus Brasil. Assembleia de Deus Brasil, pastor Edmilson. E eu preguei a mesma palavra, a parábola, a atitude da mulher cananeia. Lá atrás, eu falei sobre 3 posicionamentos. Eu falei que a mulher cananeia, ou pelo menos o que extraímos da lição dela, é que nós precisamos ter as nossas emoções saradas, tratadas, equilibradas, para, a partir desse tratamento emocional, nós nos posicionarmos corretamente e, a partir desse posicionamento, nós perseverarmos firmes, buscando sempre a vontade de Deus. E por que isso? Porque nós vivemos em um texto, em um contexto, em um mundo, em uma realidade complicada, onde, geralmente, se é ensinado que devemos priorizar a vida espiritual. Porém, não é bem assim. Nós temos corpo, alma e espírito. Se eu foco só no espiritual, eu comprometo a minha vida emocional e minha vida financeira. Se eu foco no financeiro, eu comprometo a minha vida espiritual e emocional. Se eu foco no emocional, fica mais fácil para eu andar em equilíbrio e ajustar as outras vidas, ou pelo menos as outras fases da vida. Por exemplo, você pode ser a pessoa mais espiritual que existe, mas se tu estiver triste com teu filho, essa tristeza vai acabar abalando as suas estruturas. Então, cuidar hoje da nossa vida emocional é algo mais importante até mesmo do que cuidar do espiritual. O espiritual, um relacionamento com o Espírito Santo, nos ajuda. E nós, por sermos seres emocionais, facilmente nós comprometemos a nossa vida. Aqui nesse texto, já aqui na parábola, não vou falar da mesma coisa, porém, nós vamos aqui tirar algumas lições também, assim como tiramos do texto passado. Por quê? Porque eu sempre digo que precisamos nos posicionar. E eu, se eu não me engano, eu já iniciei o ano falando sobre posicionamento. E aqui nesse texto, o meu desejo é falar sobre 3 coisas simples que nos ajudam no posicionamento. Nós precisamos de 3 coisas simples. Primeira, nós precisamos nos posicionar e nos cuidar para
Primeiro, não perdermos aquilo que temos. Segundo, para caso se perdermos, procurarmos. E o terceiro, devemos nos posicionar para cuidar melhor do que temos. Não que nós deixamos de cuidar, mas se vacilarmos, perdemos. Então, nós temos nessa parábola esses três cenários. Precisamos parar para cuidar do que temos. Nós precisamos valorizar o que temos, senão perderemos. E graças a Deus temos a oportunidade de buscar, se perdermos, mas devemos nos cuidar. Quem não lê direito essa história, pensa que a mulher aqui perdeu uma moeda valiosa. Quem não lê direito, pensa que é algo extremamente valioso, até porque é isso que está escrito. Porém, a verdade é que ela não perdeu em si. Por que ela não perdeu? Porque estava em casa. Com certeza você já esqueceu alguma coisa, como eu esqueci, como o Moni esqueceu o carregador e nós já reviramos a casa toda, ainda não encontramos o carregador do bendito celular. E aí a sensação é que perdemos o carregador, só que não perdemos, porque foi em casa. Então quem lê pensa, ela perdeu uma dracma, ela não perdeu. Se eu me limitar à escrita, eu vou dizer, ela perdeu mesmo, mas estava dentro de casa, não foi perdida. E por que não foi perdida? Porque na verdade tinha uma bagunça muito grande dentro da casa. Então por ter uma bagunça muito grande, fica difícil de a gente encontrar aquilo que a gente quer na hora que a gente quer. E aí fazemos uma bagunça muito maior procurando. Por quê? Porque vamos imaginar que tu tenha 50 sapatos e você quer um bendito sapato para aquela festa maravilhosa e você não encontra. Você vai botar a casa de cabeça para baixo por causa de um sapato. Então, se já estava uma bagunça, ficará uma bagunça dobrada por causa de um sapato. Só que não foi perdido porque estava dentro de casa. E graças a Deus que ainda estava dentro de casa, porque perdido mesmo é o que sai de casa e às vezes sai sem a possibilidade de voltar. Isso a gente pode dizer, está perdido. E voltar é muito difícil. É por isso que nós vamos meditar sobre essas três coisas. Por quê? Porque, acredite, se tem uma coisa que nós precisamos nesse último tempo, nesses últimos dias, é de um posicionamento firme. Coisa que não está sendo fácil. O texto revela que na casa dessa mulher existia uma bagunça muito grande. E essa bagunça revelava a falta de postura, de posicionamento e de atitude. E qualquer coisa dentro de uma casa bagunçada vai se perder. Se perder na perspectiva de não ser visto aos nossos olhos e exigir de nós posicionamento para organizar, arrumar e depois procurar. Então, a partir daqui, a gente já pode começar a meditar sobre a nossa vida. Que pode estar uma bagunça muito grande e nós perdemos dentro de nós coisas valiosas, preciosas, tesouros maravilhosos por causa de sentimentos destrutivos. Hoje pela manhã eu liberei uma mensagem. Essa mensagem eu liberei até no grupo daqui. O vídeo de 2 minutos e pouco. 3 minutos mais ou menos. Eu gravei aquele vídeo no dia do enterro da mãe de Cacau, né? Cacau faleceu. A mãe de... Como é? Isso, de Gai, a mãe de Gai. Eu gravei naquele dia. Fiquei refletindo muito sobre aquele texto e pensei, caramba, ouvindo a gente quando está num lugar onde tem multidão, tem muita gente conversando e você acaba ouvindo a conversa dos outros. Então tem gente que gosta, tem gente que não gosta, tem gente que fala mal, tem gente que fala bem. Então dentro desse cenário todo eu pensei, caramba, a gente está aqui diante da partida de alguém e tem gente dando graças a Deus e tem gente triste. Tem gente feliz pelo legado que deixou, mas tem gente que está dizendo, já vai tarde. Então, eu comecei a pensar como nós nos nutrimos dentro de nós sentimentos destrutivos, porque a pessoa que está dando graças a Deus porque a coroa faleceu, é uma pessoa que não tem sentimento bom dentro dela, porque independente do mal, se é que a pessoa fez mal, e eu não estou aqui para julgar esse mérito, só estou trazendo uma reflexão sobre isso.
Se ela trouxe algum mal, eu não posso nutrir o mal que ela trouxe. Por quê? Porque o problema não é o que ela fez, é o que eu estou fazendo comigo a partir daquilo que ela fez. Então tem gente que perdeu de viver a vida porque está nutrindo ainda o mal de alguém que já não vive mais. Então, quando nós vemos a nossa vida bagunçada, perdemos tesouros preciosos que estão dentro de nós. Mas fica difícil, às vezes, nós reconhecermos que há uma bagunça aqui dentro e que compete a nós nos organizarmos. Mas a palavra vem para nos libertar. Precisamos reconhecer nosso real estado para assim nos posicionarmos corretamente. Não podemos perder coisas preciosas e nem comprometermos as nossas vidas e família por causa da nossa bagunça espiritual, emocional e financeira. Se você fizer uma análise real da vida dos outros, que somos bons conselheiros, você vai perceber que muita gente sofre. Por quê? Porque é inteligente, mas tem uma espiritualidade decadente. Tem uma espiritualidade sadia, mas faz péssimas escolhas por causa dos complexos emocionais e existenciais. Tem uma vida financeira maravilhosa, mas não tem as emoções equilibradas. Às vezes tem a emoção equilibrada, tem uma vida espiritual maravilhosa, mas tem uma vida financeira decadente. Eu conheço esses três tipos de pessoas e mais ainda. Agora, quando nós fazemos uma análise de nós temos dificuldade de nos enxergar como pessoas que estão com a vida bagunçada, seja a vida espiritual, emocional ou financeira. E aí, fica difícil para nós buscarmos a cura, transformação e libertação, porque é muito fácil enxergarmos isso nos outros. Só que o objetivo da palavra não é que nós olhemos os outros, é que olhemos para nós. E quando eu escrevi isso aqui, por exemplo, eu fiquei assustado comigo, porque eu sempre faço análise da minha vida. Eu sempre faço análise de como eu estou, do que eu falo, de como eu faço determinada coisa, e eu busco sempre julgar. A decisão que eu tomo hoje pode me comprometer amanhã. A decisão que eu tomo aqui vai influenciar o ano que vem. Então eu tenho que buscar enxergar isso, por quê? Porque senão eu vou comprometer a minha vida, e agora não só a minha, a de Mônia e de Radassa. Então, nós precisamos reconhecer como estamos hoje. Por quê? Porque se eu sei como eu estou hoje, fica mais fácil me posicionar. Eu tive a oportunidade de fazer uma escolha. Mês passado eu falei para a Mônia, eu descobri algo. Eu sei para onde eu não quero ir. Eu sei para onde eu não quero voltar. Eu sei o tipo de vida que eu quero seguir. Portanto, se eu não quero voltar a viver isso aqui, eu já tenho 50% dos meus problemas resolvidos, porque eu já sei o que fazer. Porque sabendo o que eu não quero, automaticamente, fica mais fácil eu escolher o que eu quero. Ou seja, eu já não estou tão perdido ou vivendo uma bagunça na minha vida. Só que para isso nós precisamos ser honestos conosco e buscarmos com graça a presença do Espírito Santo. Uma pergunta simples: se você fosse responder hoje para você, como você está? Se você se fizesse essa pergunta, vamos imaginar que você olhasse no espelho, para você mesmo ali, para aquela pessoa ali que aparecesse no espelho e perguntasse: e aí, como é que você está? Em uma análise real e sincera, que resposta você daria? Sendo honesto na resposta, qual resposta você daria a você mesmo? Nós precisamos justamente dessa honestidade para nós nos posicionarmos buscando a solução que nós precisamos e queremos também. Esse texto mostra o quanto precisamos de uma atitude sóbria para não comprometermos ainda mais a nossa vida. Por quê? Porque quanto mais o tempo passa e menos reconhecemos o nosso real estado, pior as coisas ficam, porque a tendência é piorar. A tendência é nos levar muito além. Eu vi um médico, na verdade, ele falando sobre as doenças atuais.
E ele começou a citar que cerca de 80% dos cânceres que as pessoas têm são consequências de ações emocionais. Sentimentos não tratados na alma conseguiram trazer algo físico para o corpo. Então eu posso estar com câncer na minha próstata, não porque eu tive a doença geneticamente falando, mas porque eu não liberei o perdão, por exemplo. Olha que tragédia. Eu posso desenvolver um câncer no meu pulmão, não porque eu fumo cigarro, mas porque eu alimentei ressentimento dentro de mim. Veja que eu posso comprometer a minha vida, interromper a minha história e o futuro da minha filha, porque eu estou atrasando o processo de cura, transformação, libertação e restauração na minha vida, porque eu não quero reconhecer o meu real estado para me posicionar e buscar a mudança. Por isso, dentro desse cenário, vamos meditar nas 3 coisas que eu citei aqui. Porque o desejo do Senhor aqui não é nos acusar do que fizemos no passado. O desejo de Deus não é mostrar para nós as nossas falhas, fraquezas, erros. Não. Nós podemos estar pagando um alto preço pelas consequências dos nossos erros do passado. Não tem como fugir das consequências. Mas Deus é tão bom que nos fortalece para suportarmos as consequências e fazermos escolhas diferentes. Só que depende da nossa análise. Então, primeira coisa, não podemos perder aquilo que temos. A pergunta é: o que de precioso hoje você tem? O que mais de precioso você diria que tem? O que você diria aí na sua mente? Isso aqui para mim é extremamente precioso. Eu não posso perder. Hoje na minha vida, eu posso dizer que o bem mais precioso, não é um bem, mas acaba sendo um bem, é minha filha. 8 horas, misericórdia. No encontro que a gente fez aqui, no evento, na sexta-feira, na igreja Monte Oreb aqui, fomos convidados lá, né, para uma palestra lá para casais. E fomos o casal que abriu o evento, né? Termina até amanhã, por sinal. Aí, lá, uma das coisas que eu expliquei foi: Deus define o sexo e nós definimos a sexualidade. Radassa nasceu fêmea, porque Deus quis assim. Só que eu posso formar nela um macho, um homem. Porque sexo e sexualidade são coisas diferentes. O que isso quer dizer? Que ela é o bem mais precioso que eu tenho, e por ser o bem mais precioso que eu tenho que cuidá-la da melhor forma possível, porque ela é herança do Senhor, para eu não comprometer o futuro dela, porque se eu não tiver um posicionamento correto entendendo isso, eu posso pegar essa fêmea que Deus fez, e ao invés de formar nela uma mulher sábia, formar nela um homem. Porque ideologias para isso tem muito. Então ela, há 1 ano e meio de idade, é o meu bem mais precioso hoje. O que eu tenho que fazer com esse bem mais precioso que eu tenho? Cuidar para eu não perder. Porque perder é muito fácil. Vou te dar um exemplo de como perder é muito fácil. Eu tenho certeza que você não ensinou a teu filho, você que é mãe e pai, você não ensinou a teu filho a fazer birra. Me diz aí. Tu ensinou por acaso quando disse não ao teu filho, ele se jogar no chão, se espernear, chorar e fazer você passar vergonha? Então já vem formatado dentro dele. Teu celular, quando você comprou, veio com um bocado de aplicativo que você não vai usar e não tem como desinstalar. Então, coisa boa e coisa ruim vai vir instalado de fábrica. Só que compete a nós tirarmos o poder e efeito da coisa ruim e potencializarmos a coisa boa. Compete a mim ensiná-la na coisa boa e potencializar isso. E retirar dela essa força ruim, principalmente de fazer birra, porque já vem dela. Isso é só para você ter uma ideia de que facilmente perdemos aquilo que temos. E na nossa geração atual é o que mais vemos. O que você tem, ainda que é pouco, é tudo que outras pessoas queriam ter. Isso quer dizer que você deve cuidar para não perder aquilo que você tanto lutou para ter.
que é o mais difícil na vida de muita gente. Paga um alto preço para ter e não cuida. Eu poderia, isso vamos falar na rádio, quando falarmos de relacionamento. Eu poderia falar, por quê? Um tema do programa, vou abrir para vocês aqui. Por que casais de Deus, eu estou falando de Deus, casais de Deus se separam? Diz a Bíblia que o que Deus une, o homem não pode separar. Por quê? Apesar disso estar escrito, pessoas de Deus se separam. Vamos falar disso na rádio, mas eu vou te dizer o porquê. Entre tantas coisas, por falta de cuidado. Eu luto para ter, não valorizo e perco. Então nós não podemos perder aquilo que temos. Essa mulher perdeu algo valioso. Sabe por quê? Porque deixou muita coisa que não deveria entrar em sua casa, entrar. E sabe o que isso quer dizer? Algo muito simples. O que tem entrado na tua casa? O que tem entrado na tua vida? Não adianta você reclamar da bagunça se você largar a janela aberta e toda a poeira, e todo o lixo, toda a sujeira entra na tua casa. É simples. Onde entrou para que hoje a minha vida seja uma bagunça? Onde entrou essa sujeira? Que palavra foi aquela que eu ouvi que trouxe ressentimento, mágoa, que me feriu? Está na hora de nós começarmos a fazer uma análise real, sabe por quê? Porque se nós não buscarmos um tratamento para nos posicionar corretamente, perderemos o que temos. E tem coisas que perdemos que é difícil de recuperar. Essa mulher perdeu, não porque precisava perder, mas porque deixou uma bagunça entrar. Falta de cuidado. Não podemos perder aquilo que temos. Duas coisas simples que fazem grandes estragos na nossa vida quando nós não cuidamos do que temos. Duas. Existem várias. Duas. Primeira, distração. Segunda, carência. Todos nós, por sermos seres humanos e seres emocionais, somos assim. Ou nos distraímos facilmente, ou cedemos facilmente às nossas carências. E com isso, sem perceber, a nossa vida pode se tornar uma grande bagunça. Eu não estou dizendo que nós não devemos nos distrair. Eu não estou dizendo que, dependendo do que estivermos sentindo, nós não vamos suprir essa carência. Não. Só que nas coisas mais importantes das nossas vidas, cedemos à distração e à carência e comprometemos o nosso futuro, o nosso destino. Então, nós precisamos nos cuidar. Eu tenho uma amiga, hoje ela é advogada. Eu levava ela sempre para a faculdade. E aí ela uma vez teve que passar o final de semana inteiro lendo um livro que dá 2 Bíblias dessa de grossura, para apenas 2 questões da bendita faculdade de Direito. Estudava ali na UNEB, em Camaçari. E aí, teve um aniversário. Sabe quando tem aquela festa que você sabe que não pode perder? Mas ela falou, a minha prova é mais importante. E ela não foi. Só que ela tinha ao favor dela a pressão da família. O pai é pastor, a mãe serve na igreja há muito tempo. Então tem aquela festa que você é quase que obrigado a ir por conta daquilo que você representa. É como se você me chamasse para ir na tua casa e eu não quisesse ir, mas eu tinha que ir, porque eu estou no púlpito com o microfone na mão. Era mais ou menos isso, ela tinha que ir, mas ela não foi. Ela decidiu não se distrair, porque senão comprometeria o futuro, por causa de 2 questões, porque tinha que ler um livro que dava 2 Bíblias dessa de grossura. Com certeza, muitas outras pessoas que eu conheço, e até eu, de repente, iria para o aniversário. Ela não cedeu à distração. Essas 2 coisas, distração e carência, nos levam a aceitar tudo o que é bom, mas que não deveria estar em nossas vidas, porque nos levam para longe do propósito. E o pior não é isso. Pode nos fazer perder aquilo de mais precioso que nós temos.
Por isso, em nome de Jesus, medita aí sobre se cuidar. Cuidar do que você tem. Segunda coisa, se perdeu, busque até achar. Se caso perdemos aquilo de mais precioso que temos, não devemos buscar culpados nem apontar o dedo, porque é o que mais fazemos também. Ainda que outra pessoa ou outras pessoas tenham responsabilidade, vai adiantar o quê? Buscar o culpado. Você achou o culpado, continua assim o bem. Então, não dá para buscar culpado, porque só vamos perder tempo e nos desgastar mais. Devemos fazer a nossa parte, o quê? Já perdi, então vou procurar. Vou tentar recuperar. Vou tentar achar, vou me posicionar. Porque buscar culpado só vai piorar. E vivemos um cenário assim, nós queremos apontar culpados para os nossos problemas, sendo que a desordem da nossa vida não é culpa dos outros, é responsabilidade nossa. Eu não sei como está você, o seu interior, mas uma coisa eu tenho certeza, a maioria dos seus problemas e dos problemas que você tem, é responsabilidade tua e não dos outros, e achar culpados não muda nada, porque não resolve e não traz cura. Então nós precisamos nos posicionar mesmo. Com uma postura sóbria, responsável e madura, para buscarmos com dedicação e sabedoria aquilo que perdemos até encontrar. Uma vez, eu citei isso aqui outro dia e vou repetir. Uma vez, um rapaz queria se separar da mulher, já não gostava mais da mulher. Não te amo mais, não quero mais você. Aquele negócio todo. Eu perguntei a ele, vem cá, se um homem olhasse para essa mulher que você disse que não serve mais porque você não ama ela e desejasse, o que você faria? Ele, na hora, ele sentiu ciúmes da mulher. Falei, se você sente ciúmes é porque você ainda gosta dela. O problema é que as responsabilidades entrou em seu coração e sufocou o sentimento que você tinha por ela. Então o de precioso está dentro de você. Agora pare de achar culpados. E resgata enquanto você pode. Porque está dentro. Se sair, fica difícil. Talvez a atitude que mais nos falte hoje é a de buscar responsabilidade para nós e tomarmos uma posição madura. Sabe por quê? Porque é muito fácil culpar os outros pelos problemas que vivemos, sendo que nós somos os responsáveis pelas nossas escolhas. E o nosso ego, o nosso orgulho precisa ser quebrado. Ai, arabadachai, antes que ele nos quebre totalmente. E se tem uma coisa que eu sei falar bem é de orgulho. E de soberba também. Porque eu sempre fui revoltado. E no dia que eu tive que pedir perdão à minha mãe, com 16 anos de idade, eu descobri que se eu não fizesse isso, o problema estaria em mim. E eu comprometeria o meu destino. Comprometeria a minha vida. Essa mulher não reclama da vida, mas decide fazer o que ela deveria ter feito há muito tempo. Fazer uma limpeza completa em sua casa. Talvez é o que nos está faltando. Uma limpeza, uma análise real. Porque eu nutro raiva. Porque eu nutro mágoa. Porque eu nutro trauma. Porque eu estou acompanhando um casal de feira. E eu não entendo. Quando, estou falando crente, viu? Casal crente mesmo, penteca. A menina nasceu na igreja, o cara nasceu na igreja. Estou falando de gente crente, e assembleia ainda, penteca mesmo. São casados, têm filhos e tal. E quando eles têm uma desavença, passa 10 dias um de mal do outro na mesma casa. Como pode? Eu estou falando de 10 dias, não estou falando de 1 hora não, que às vezes você fica emburrado aí para ficar 1 hora com raiva do marido. Estou falando de 10 dias, dormir na mesma cama, um de costa para o outro. Como pode? Porque para o ímpio isso já é feio, imagina para o cristão. Aí, volta às pazes porque tem que namorar. Namora, fica tudo de boa, mas depois de um tempo briga de novo e a mesma ladainha. Eu falei com ele, cara, busca ajuda antes que você perca a tua família. Ele falou, ela não quer buscar ajuda não, porque ela tem medo de expor a nossa vida. Só eu e Moni sabe disso. O cara tem quase 10 anos de casado.
Eu falei com ele, eu vou sair de pé de serra, vou aí conversar com o teu pastor, para você ter coragem e ele chamar a tua esposa. Eu falei isso para ele. Só que ele não deixou. Porque que futuro é que ele está dando para a filha? Aí a filha vê pai e a mãe brigado, mas não vê pai e a mãe se reconciliando. Então na cabeça dela é sempre briga. Porque se vê brigado, mas vê também um pedindo perdão ao outro, pelo menos aprende que há briga, mas há perdão também. Mas vê só a briga, porque o perdão, geralmente, por causa do orgulho, eu peço perdão sozinho e baixinho. Mas para falar abobrinha, falo gritando e faço o maior escândalo. Então perdemos dentro de casa os bens mais preciosos que temos e trazemos uma bagunça muito grande e depois perguntamos, onde foi que eu errei? Onde essa bagunça entrou? Pergunta simples, onde a sua vida precisa de uma limpeza? Seja essa limpeza espiritual, emocional ou financeira. A maioria das coisas que nós passamos deveria ser evitada. Só que passamos por quê? Porque cedemos às nossas distrações e carências, não cuidamos do que temos e pagamos um alto preço por causa disso. O pior, buscamos culpados. Terceira coisa, devemos cuidar melhor do que temos. Eu já não estou dizendo de cuidar, estou falando de cuidar melhor. Diz a Bíblia em Provérbios capítulo 4, versículo 23. Você guarda todas as coisas, não guarda? Sobre essas coisas, guarde o coração. Por quê? Porque tudo que não é guardado se perde. Então, para você não perder o seu coração, guarda. Porque dele depende toda a tua vida. Tudo de valor que perdemos por falta de cuidado, porque nos distraímos facilmente e porque não entendemos o real propósito daquilo que temos. Lutamos para ter, mas não entendemos o propósito daquilo. Nos distraímos e facilmente perdemos. Essa mulher não deveria ter perdido a dracma. E por que perdeu? Porque não cuidou da dracma. Mas deixou a bagunça entrar na sua casa e a bagunça escondeu a dracma. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu não tenho que cuidar apenas do bem precioso que eu tenho. Eu tenho que cuidar do lugar onde está aquilo que é precioso e valioso. Falei que o bem mais precioso é minha filha. Porque minha filha é o bem mais precioso que eu tenho que me cuidar, porque se eu tiver saúde, eu vou conseguir cuidar dela. Então logo eu descubro que a priori eu não tenho que cuidar dela, eu tenho que cuidar primeiro de mim. Porque a saúde dela, mental, espiritual, emocional, física, depende da minha saúde. Consegue entender que não tem a ver apenas com o bem precioso, mas com a casa. Essa mulher tinha uma dracma valiosa, mas o problema não foi a dracma, foi a bagunça que entrou. Ela não só tinha que cuidar da dracma preciosa, tinha que cuidar da casa. Porque a bagunça escondeu o bem precioso que estava ali. Eu tenho certeza que você conhece pessoas que têm um grande coração. Sabe aquela pessoa, aquela mãezona, aquela mulher que é uma mãe de todos, mas que vive uma porcaria de vida? Sabe aquela pessoa que abraça a todos e ajuda a todos, mas que infelizmente guarda dentro dela tanto sentimento destrutivo? Eu tenho certeza que você conhece, principalmente os mais velhos. Se você parar para conversar com o mais velho vai acabar dizendo, vai acabar botando para fora tanta lamúria do passado. São gente boa, tem lições ricas de vida para nos ensinar, mas carregam tanto trauma dentro de si, que às vezes os filhos não suportam.
é só para você ter uma ideia que não se trata apenas de cuidar do bem precioso, se trata de cuidar do lugar onde esse bem precioso está. Eu tenho que cuidar da minha vida para cuidar da minha filha. Porque ela é o bem mais precioso. E por ela ser esse bem mais precioso, eu tenho que estar bem para ela estar bem. Aí vai uma questão simples. Porque nós nutrimos em nós sentimentos destrutivos como ressentimentos. Eu falei de ressentimento ano passado. Ressentimento hoje é a arma mais letal que o diabo usa para destruir pessoas, para separar famílias e dividir lares. É o ressentimento. Se você pegar 10 casais que se separaram, 10 famílias que brigaram, 9 das 10 tem a ver com ressentimento. Não tem a ver com problemas em si, não tem a ver com herança em si, tem a ver com ressentimento. Está viva ainda o trauma, a mágoa, a palavra, está vivo dentro de si ainda o que aconteceu lá atrás. Aí um fica acusando o outro, um jogando a culpa no outro, um responsabilizando o outro. Aí vem o diabo e potencializa. Só que quando não é tratado, depois de um ano, o problema que era pequeno está grande. E aí quando um mata o outro, se você for cavar na origem, tinha lá atrás uma mágoa, um ressentimento, uma palavra ruim. O pai que não cuidou do filho e não disse que eu amava, que desprezou a filha. Isso tudo traz sujeira para dentro de nós. E compromete a nossa vida porque traz uma bagunça muito grande. Tenho que finalizar. A dracma foi perdida porque ela estava em um lugar sujo, impróprio, e que antes não era assim. Mas que sem perceber, sujeiras e bagunças, falta de cuidados e realidades da vida, começaram a entrar e se alojar ali. É aquela sujeirinha que varremos para baixo do tapete, porque achamos que ninguém vai ver, que não vai ter problema. Falei isso para a Mônica outro dia. E com certeza isso acontece com você. Geralmente, nós vamos arrumar a casa, só que nós não arrumamos a casa, só escondemos a bagunça. Por exemplo, vamos imaginar que a gente vai na sua casa fazer um culto. Você vai organizar tudo para a casa estar visivelmente bem. Só que o que você chama de organização? Tirar toda a bagunça e colocar num quarto de bagunça. Então você não arrumou. Você apenas tirou a bagunça de um lugar e colocou em outro. Limpar a bagunça é jogar fora o que não presta. Porque tem gente que acumula ao longo de 10 anos tanta baboseira, nunca vai usar. Eu digo isso por experiência própria. Está lá no quintal um bocado de treco, enferrujando, e quando eu falo, eu ainda estou errado. Tem coisa que eu ganhei há 3 meses atrás, eu já dei um fim porque eu nunca vou usar. Para que eu vou ficar acumulando um bocado de trem? Eu fiz umas 4, 5 mudanças. A cada mudança, sabe o que eu descobri? Que eu tinha um pinguinho de coisa na primeira. E na última, eu tinha muita coisa. E eu pensei, onde esses trecos chegaram? Quando eu fiz uma análise real, era muita coisa que eu não usava mais. Vaso, panela, um bocado de trem. Então nós somos assim. E aí escondemos a nossa bagunça para que ninguém veja, sendo que o correto é o quê? Fazer uma limpeza. Se não te serve mais, joga fora, doa. Mas não deixe em você, por quê? Porque vai ser um peso morto. E eu já falei isso aqui outro dia. O nosso desafio aqui com esses meninos, sabe o que é? Não é dar coisas novas a eles apenas. É tentar tirar o que já está neles, para que esse espaço vazio, sim, essas coisas novas venham a ocupar. Porque se eu der coisas novas em um lugar cheio, vai ter conflito. Então o desafio é que eles esvaziem-se deles mesmos. Por isso nós precisamos nos cuidar, e o objetivo dessa palavra é revelar você mesmo, como
você está, que tipo de limpeza você vai fazer ou tem que fazer para, no mínimo, você se amar. Porque não adianta você saber que Deus te ama, não adianta você saber que você é uma pessoa especial e importante para Deus se você não se ama. Se você quer seguir a vida do mesmo jeito, nutrindo sentimentos destrutivos, se tornando sem perceber inimigo de Deus e do mundo e das pessoas. Vamos finalizar. Essa mulher entendeu a lição e acendeu a luz. A luz não mostrou onde estava a dracma perdida, mostrou a bagunça. Sabe por quê? Porque a luz é a palavra de Deus e essa palavra vai trazer discernimento para nós entendermos o que está acontecendo. E depois vai abrir os nossos olhos para nos mostrar a realidade, para se nos posicionarmos e começarmos o processo de limpeza. Ela acendeu a luz e a luz mostrou, olha, discerna aqui, ó. Sabe o que aconteceu? É que tem uma bagunça aqui. Enxergue aí essa bagunça. Às vezes, se posicionar vai exigir de você muito esforço. Sabe por quê? Porque a bagunça está tão grande que organizar tudo não será tão simples e fácil. E quanto mais o tempo passa, pior as coisas ficam. Quanto mais o tempo passa, pior as coisas ficam. Por isso hoje, tenha consciência e em nome de Jesus, vergonha para se posicionar antes que você perca o pouco que você já tem. Porque muita coisa não deveria ter perdido e já perdeu. Depois que a palavra revela a ela o estado verdadeiro, ela se posiciona. E mais, ela pega algo necessário. Porque limpar a bagunça não é uma questão de decisão apenas. Eu preciso ter recursos, buscar ajuda. Eu preciso buscar especialistas se for o caso. Ela pega uma vassoura, sabe por quê? Porque um rodo não serve. Porque uma pá não serve. Eu tenho que varrer, limpar. Eu tenho que buscar os acessórios necessários. Eu tenho que buscar ajuda especializada. Porque não dá para fazer certas coisas sozinhos. Então ela não dá lugar ao orgulho, mas age. Por quê? Porque nós podemos facilitar o processo nas nossas vidas se buscarmos ajuda correta. Nós devemos facilitar o processo nas nossas vidas se apenas abrirmos o coração e buscarmos os processos certos, como eu citei do meu amigo. Ele não quer buscar ajuda. Eu falei com ele, o seu casamento está indo por água abaixo. Já se afastou de amigos. Os únicos amigos que ele tem sou eu e Moni. E agora a gente mora distante. Para você ter uma ideia. Crente! Tenho vontade de falar outras coisas que ele já viveu, mas deixa para lá. Depois da limpeza, sabe o que ela faz? Ela não achou a dracma. Olha só. Ela acendeu a luz, pegou a vassoura e limpou a casa. Mas ela ainda não achou. Ela só achou depois que, com diligência, da forma certa e fácil, procurou. Ela acendeu a luz, pegou a vassoura e limpou. Depois de tudo limpo, com sabedoria, buscando nos mínimos detalhes, foi que ela achou. Nós não podemos aceitar que a nossa vida permaneça do mesmo jeito. Precisamos nos organizar e cuidar de tudo que nós temos antes que percamos. E o pior não é isso. É que tem coisas que se perdermos, não volta. E a dor da perda é terrível demais. Cuidar das coisas hoje custa muito caro, porém, mais caro é procurar aquilo que se perdeu por falta de cuidado e principalmente quando a nossa vida está uma bagunça total, sendo que a nossa responsabilidade não deixar que se instale uma bagunça. E caso a bagunça se instalou, ter humildade para limpar. Isso eu falei na rádio e eu repito aqui. Feridas do passado às vezes fazem pessoas verem as oportunidades
do presente como ameaças. E por causa disso, elas se impedem de viver algo novo e de Deus para elas. Feridas do passado. O peso do passado, dores do passado, fatos ocorridos no passado. Eu conversava com Moni sobre uma criança que nós estamos de olho há um bom tempo e nós já falamos sobre essa criança que o psicólogo hoje é extremamente necessário, porque se não tiver hoje, quando ela casar, ela vai precisar e no casamento vai ser muito difícil. Compartilhar aqui uma outra história de um outro amigo meu. A menina, na verdade, do advogado. Ela, com 2 anos de idade, ela fez uma cirurgia e arrancou a vesícula. Com 2 anos, mais ou menos. Então, a comida dela, de 2 anos para cá, por conta dessa cirurgia, foi uma comida muito especial. E como os pais tinham uma certa condição, investiram muito nessa saúde da filha. Essa menina casou. Casou com mais ou menos 20 anos, 22 anos. E essa menina desenvolveu algumas doenças terríveis depois do casamento. Foi para o México passar lua de mel e não teve lua de mel. Ela não conseguiu ter a sua relação sexual. O mel não foi derramado. Por quê? Por causa de coisas que aconteceram quando ela era criancinha. Não por causa da cirurgia, mas por causa do cuidado demais devido à cirurgia. Ela teve que fazer terapia e, como tinha dinheiro, fez todo um processo de terapia. Aí, ela nos indicou Dr. Pedro, acho que a Osana até conhece, Dr. Pedro. Dr. Pedro Atrapalhado, foi assim que eu conheci ele, através da indicação dela. Eu paguei R$500 na época na consulta com esse Dr. Pedro. Foi lá eu e Moni. Fez lá um exame, um dos exames, acho que mais profundo, um dos mais profundos, sei lá, que a mulher faz, né? E eu estava lá, só que ele passou 1 hora conversando comigo e com Moni. E o exame não durou 15 minutos. Quando a gente saiu de lá, eu falei, foi o dinheiro mais bem pago que eu passei na minha vida, porque eu tive uma aula na frente dele. Aí quando eu conversei com ela, com o casal, são um casal de amigos, eu falei, Dr. Pedro voltou lá no passado para ver se Moni tinha algum problema. E aí foi que ele falou, o problema dela, no casamento, era devido à infância. Então veja, gastou uma fortuna, passou 1 semana no México, Cancún, nadou com os golfinhos, mas não teve a lua de mel. Por quê? Problema não tratado no passado. Cuide das suas emoções. Tenha discernimento para entender o propósito das coisas. Enxergue sempre além e, sobretudo, valorize o que você tem. Não espere passar pela dor da perda para se posicionar, valorizar, mas não recuperar. Porque tem pessoas que só valorizam quando perde, mas quando perde nem sempre recupera. Então, recebe esta palavra apenas como uma atualização dos céus para você se tornar uma versão melhor de você mesmo. Recebe esta palavra como um despertar do que Deus deseja fazer na tua vida. Recebe esta palavra como uma direção de quê? De que você vai voltar para casa, para o mesmo cenário, para a mesma realidade, para o mesmo emprego. Só que posicionado. Por quê? Porque eu vou voltar para casa. Só que hoje, por causa disso, eu já tenho decisões melhores a tomar. Por causa disso, eu já não quero comprometer muito as minhas finanças. Por causa disso, eu já não quero comprometer muito a minha vida emocional. Sabe o que foi que eu descobri? Apenas para cuidar das minhas emoções? Só para isso, só para cuidar das minhas emoções. Que eu tenho pessoas que eu posso contar e eu tenho pessoas que eu posso confiar. Eu falei para um amigo meu, olha, eu confio em você, mas eu não conto com você. Confio porque tu é meu amigo e eu sei que se eu precisar você vai me socorrer. Mas eu não conto com você porque você não me passa segurança para eu te buscar se eu precisar. Falei para ele. E por que eu falei isso para ele? Porque eu descobri que eu tenho que cuidar das minhas emoções porque ninguém vai fazer isso por mim não.
É muito fácil a gente ouvir conselhos, o difícil é a gente colocar nas nossas vidas esses conselhos. Por isso, em nome de Jesus, não deixe que aconteça com você como essa mulher, aliás, ela deu graças a Deus que recuperou a sua dracma. Só que nós podemos perder muito mais do que uma dracma. Muitas pessoas estão sofrendo sem precisar sofrer porque perderam as coisas mais preciosas que têm. Eu finalizo só dando um testemunho, contando um testemunho de um pastor, de um pai, melhor dizendo. Filha única. Ele não era cristão, a menina cristã. A menina casou na igreja, só que por causa do preconceito religioso, ele não foi para o casamento. O cara chora amargamente o restante da vida, porque a sua única filha, por causa do orgulho, ele não levou a filha até o altar. E casamento é único. Até porque ela não pretende se separar ou morrer. Então, nós precisamos nos tratar. Porque é muito fácil apontarmos culpados, buscarmos erros. É muito fácil nós querermos fazer as coisas aleatoriamente. Só que se nós não nos cuidarmos, se já temos pouco, esse pouco que nós temos, podemos perder. E acredite, perder é muito fácil. Muito fácil. Difícil é recuperar. Você mesmo sabe disso. Para você perder o emprego, basta ficar no quentinho da cama, como hoje de manhã. Estava muito gostoso para dormir. Mas para achar um emprego, tem que sair no frio e procurar. Então veja, o que é mais fácil? Perder. Em nome de Jesus, se posiciona. Porque Jesus te ama. E Ele quer fazer na minha vida e na tua vida uma grande transformação. Só que saber disso não é suficiente. Saber que Deus tem o melhor não vai ser suficiente se nós não nos posicionarmos. Em nome de Jesus, recebe isso.